chamo Aline Lisboa e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a minha história. Eu sou professora de matemática há mais de 20 anos, né? E o início da minha jornada não foi na matemática. Na verdade, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, a minha mãe, que era uma pessoa que trabalhava muito, e meu pai também, eles sempre se esforçaram muito para me dar a melhor educação que eles podiam. Ela me fez a seguinte pergunta: filha, você precisa escolher o que você quer estudar. Eu quero pagar um curso para você, mas você precisa escolher o que você deseja, se estudar música, se estudar inglês. E isso foi na década já de 90. Então, naquela época, não tinham tantos institutos de idiomas como nós temos hoje. Era caro pagar por isso. E eu escolhi o inglês, né? E aí eu falei assim, tá bom, eu quero então estudar inglês. Então, a partir dos 12 anos, eu ingressei no Instituto de Idiomas, comecei a estudar o idioma. E aí, quando eu terminei o ensino médio, foi quando eu já estava concluindo o curso de idiomas, né? E no final do ensino médio, eu me decidi por fazer graduação em matemática. Tive vários professores maravilhosos que foram meus discipuladores e eu decidi fazer a faculdade de matemática. Concomitantemente, eu estava concluindo o curso de idiomas. E como eu ingressei numa faculdade pública e era caro me manter lá, porque na verdade eu precisava me deslocar da minha casa à faculdade, eu ia e voltava todos os dias para casa, comia fora, eu resolvi, né, começar a dar aulas de inglês. E aí eu fiz um curso preparatório, já no curso de idiomas que eu estudava, fiz um curso preparatório, consegui ir bem no curso e comecei a dar aulas de inglês. Essas aulas me ajudaram financeiramente. Então eu vi no ensino de inglês a oportunidade de me manter financeiramente na faculdade, sem precisar depender tanto assim dos meus pais, uma vez que eles sempre fizeram um esforço muito grande para custear a minha educação. E comecei amando o que eu estava fazendo, cursando, fazendo licenciatura em matemática. E aí, quando eu me graduei em matemática, as pessoas diziam: Você é professora de quê? Eu falava: de matemática, mas eu também dou aula de inglês. E aí eles diziam: dá aula de inglês? Mas você não fez graduação em matemática? Eu falava: não, eu posso dar aula de inglês apenas em cursinhos, né? Na escola, em escolas eu não poderia dar aula de inglês. E eles diziam assim: nossa, mas não tem nada a ver, Aline, matemática com inglês. E a princípio eu achava que não tinha nada a ver mesmo, mas eu amava as duas coisas. E foi através do inglês que eu comecei a ganhar experiência em sala de aula, né? E quando eu me graduei, eu consegui dar aulas também de matemática em escolas públicas e particulares do estado do Rio de Janeiro. Enfim, eu comecei a dar aula de matemática, mas eu nunca abandonei o ensino de idiomas, nunca abandonei, porque eu sempre gostei muito das duas áreas. Mas foi em 2008 que eu tive a minha grande oportunidade. Eu tive a oportunidade de unir a matemática com o inglês. E aí eu fui convidada a dar aula numa escola internacional. E seria a minha primeira oportunidade dando aula de matemática em inglês, num ensino bilíngue. Isso era tudo muito novo para mim. Mas eu confesso que eu pensei assim, vai ser fácil. Porque a matemática eu já estou acostumada a dar aula, né? Inglês, eu também estou acostumada a falar inglês o tempo todo, o dia inteiro, nos cursinhos da vida, mas na verdade não foi tão simples assim. Não foi tão simples porque eu precisava aprender sobre o ensino bilíngue. Eu precisava aprender como lecionar matemática em inglês. Vai muito além de um vocabulário. Na verdade, eu precisei conhecer todo o vocabulário matemático que eu ensinava em inglês. E além disso, eu precisava aprender a ajudar o meu aluno a desenvolver o raciocínio lógico em outro idioma, que não era o idioma nativo dele. Então foram muitos os processos de aprendizagem
que não acabaram, eles continuam até hoje, né? Mas eu sei o quanto isso requereu de mim um aprofundamento ainda maior no ensino. E aí eu percebi que muitas escolas começaram a aparecer, se denominando bilíngues. Mas eu sabia que o ensino bilíngue era muito além do que o ensino de inglês. Porque o ensino de inglês, ele já acontece nos institutos de idioma. Mas numa escola bilíngue, a proposta é outra. A proposta numa escola bilíngue é você ensinar o conteúdo curricular em um outro idioma. O inglês, ele é apenas uma ferramenta. E aí, eu percebi que muitas escolas se denominavam bilíngues e não eram. Por que que não eram? Porque estavam aprendendo sobre o ensino bilíngue, percebiam que o inglês precisava ser uma ferramenta que os alunos dominassem, então eles aumentaram a quantidade de horas de aulas em inglês. Mas várias são as barreiras para uma escola se denominar bilíngue. Uma delas é a falta de profissional capacitado para isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou professora de matemática. E a matemática é a disciplina que mais eles escolhem para selecionada em inglês. Por quê? Porque a matemática é universal, não é verdade? E faltam profissionais no mercado que sejam capacitados para isso.